Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar toda semana trazendo algum tema, algum aspecto da ciência, da tecnologia que invade a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos relacionamentos humanos e que colocam muitas questões e através desse debate, com enfoque histórico, filosófico, sociológico, semiótico, a gente busca entender tudo o que está acontecendo e para onde isso tudo está nos levando. Nova Estela conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados de História da Ciência e traz professores de todas as áreas da PUC São Paulo e de outras universidades do Brasil para participarem desse debate e levarem algumas considerações para iluminar os nossos telespectadores. Estamos hoje novamente com um professor muito querido da casa, com quem eu trabalhei lá na PUC Marquês de Paranaguá, um verde no meio da selva de pedra de São Paulo, Sérgio Basbaum, professor na PUC há muito tempo, trabalhamos na graduação no TecMid, Tecnologias e Mídias Digitais, trabalha também com jogos... jogos digitais, eu não tenho ministrado aula nos jogos digitais. Faz parte faz parte do grupo. Do guarda-chuva de cursos nessa área de cultura digital. E na pós-graduação você está no TID, que é Tecnologia... Da Inteligência e Design Digital. E Design Digital. Isso. E a gente já esteve junto aqui, o Sérgio já nos explicou um pouquinho o que são esses cursos com nomes completamente novos, né? A gente... Quando eu fazia física, a turma já não sabia bem o que era física, né? Imagina agora, chega, filhinho, o que faz? Tecnologia e mídias digitais, né? Então, são coisas bastante originais, mas que está aí no acervo da Nova Estela. Quem quiser saber, vai lá no YouTube, busca e acha o Sérgio na Nova Estela. Hoje a gente quer rapidamente terminar o meu preâmbulo para entrar num tema que a gente já começou a conversar, mas que merece um bloco completo aqui do Nova Estela, que é uma reflexão que o Sérgio tem muito a nos elucidar, colaborar ou complicar, né, sobre essa transição que a gente vive, né, entre o livro digital, o livro impresso, né, como é que você falou, a tipografia... O homem tipográfico. O homem tipográfico, negócio dessas coisas, o homem tipográfico, agora é o homem digital. O homem digital. Ainda não sabemos, né? O cyber, o homem pós-biológico, né? Pós-biológico, se fala em coisas nesse tipo, né? Pós-humano. Pós-humano, sempre super-homem. Essas expressões sempre me assusta, mas enfim, outro dia eu vi o Miguel Nicoleles num debate aí, terminando com essa ideia do pós-humano e tal. Claro que no caso dele ele se refere a algo muito mais chão, né? Que é a pessoa deficiente poder andar, né? Ele fala que o Paralímpico no futuro vai ser uma Olimpíada só, né? Exato. O homem com um monte de coisas conectadas com o cérebro, com os computadores e tal, ele vai poder competir igual ou até mais poderoso do que o homem sem o cyber, né? Mas enfim, não vamos especular tanto para o futuro, porque eu estou muito interessado numa reflexão que você começou a desenvolver aqui no Nova Estela, né, onde o foco era essa questão, quer dizer, você tem uma tradição, né, que teve pessoas, como a gente conversou, Haroldo de Campos, teve o século da literatura com Dostoiévski, os russos, né, antes da Revolução, ali surgiu toda aquela literatura, e depois passamos para o século XX, com o século do cinema, da imagem, que você também comentou, momentos incríveis, né, tanto mais cult, como mais popular, mas também, né, com radicalidade, com coisas incríveis, né, no cinemão. E agora, Sérgio, o que está acontecendo? Você entende? A gente vai deixar de ser um homem tipográfico, né? Já deixamos. Já deixamos. Já As novas deixamos. Gerações digitais já... Você falou uma coisa que muito, acho que ilumina bem as transições, né? Você pode dizer que antes da Revolução Russa veio essa fase desses grandes escritores, o século da literatura, esse pensamento literário muito disciplinador, pragmático, fragmentador e eficaz, mecânico, ele turbinou uma revolução que, ao se consolidar,
ela então já estava a reboque do cinema, porque o Lenin achava que o que ia permitir a eles educar as massas seria o cinema. E essa revolução pereceu ou se desmontou a reboque de um mundo que não podia mais controlar o trânsito da informação, e podemos dizer que ela se encerra, né, a trajetória da Revolução Russa na aurora da cultura digital. Não é interessante pensar isso? Eu não tinha pensado nisso. Eu sempre analiso, que acho que é um outro aspecto, né, a queda do mundo socialista, soviético. Foi uma coisa que eu vivi, mas agora você já lançou outras ideias, né? Que era a questão do fim do militarismo, né? Da Guerra Fria, né? Na hora que o planeta falou 1980, né? Eu estava em Nova York, lá teve uma marcha de 1,5 milhão de pessoas, Central Park, Peter Paul, né? Aquelas coisas fantásticas do Central Park, e todo mundo usando o colarzinho da paz, os guardas também, todo mundo, né? As coisas raras você vê em Nova York, as pessoas abriam a porta para hospedar os outros, né? Coisas que não acontecem todo dia, né? E era tudo pela paz. Aí, ali, né, tem um aspecto assim, acabando aquela grande guerra, né, no mundo militarizado, né? O mundo ocidental, os Estados Unidos, arrumou outro caminho, pelo menos está aí até hoje, né? Lá dá a impressão que esse era um aspecto importante, mas você está levantando outra coisa também, né? Que a hora que você está no limiar de uma era da informação cada vez mais, né, menos controlada, disseminada, né? Fluindo para todos os lados. Bye, beleléu, ditaduras, né? Completamente. É o que está acontecendo, nós estamos vivendo isso no Oriente Médio, toda a Primavera Árabe tem sido muito discutida como uma coisa que derivou de movimentos via Twitter, via redes sociais, etc. Né? Mas então, vamos focar. Voltar, porque esses assuntos políticos são outro buraco gigantesco para a gente mexer. Né? Mas eu acho que uma boa maneira de a gente ilustrar essas transições que nós estamos vivendo, para a gente retomar aquilo que há um tempo atrás a gente conversava, você imagine um cara que quem dá esse exemplo é um cara chamado Andy Clark, é um cara ligado à filosofia da consciência, lá em inglês e tal, filosofia da mente. Fala assim, imagina o cara tem Alzheimer e ele usa um computadorzinho para auxiliar ele na memória. Então a pergunta é, esse cara como um indivíduo cognoscente, ele é ele com o seu Alzheimer ou ele é ele e suas ferramentas? Ele e o seu computador que ajuda ele a lembrar os telefones, os endereços e tal. Ora, obviamente, se esse negócio não fosse um computador à parte, mas fosse um chip na cabeça do cara, ninguém ia questionar que ele é o cognoscente, ele e o aparelho, né? Então, a partir daí, ele lança uma reflexão que diz assim, olha, no fundo, esse indivíduo cognoscente sempre foi um indivíduo cercado pelas suas ferramentas, porque o modo de pensar numa biblioteca com um livro e uma caneta, e o tipo de pensamento que se produziu ali, é muito diferente do tipo de pensamento que se produz hoje, num mundo onde você está conectado a um computador e uma infinidade de textos de pessoas e tal. Se você pensa que o homem é o homem e suas ferramentas, e você reconhece que o livro é a ferramenta que propiciou a emergência do sujeito, a criação desse tipo de interioridade discursiva, racional, disciplinadora, ora, quanto de pensamento vem daí, né? A própria estrutura da lógica ocidental vem do texto escrito, o pensamento historicizante, como diz o Flusser, vem do texto escrito, pensamento disciplinar vem do texto escrito, em contrapartida, você vai ter um pensamento rizomático, deshierarquizante, não linear, colaborativo, que está emergindo com toda a força na nossa época por meio das redes digitais. Então, a gente pode dizer assim que as tecnologias, elas viabilizam mais alguns desejos do que outros, né? Elas potencializam certas forças humanas mais do que outras. O livro favoreceu o indivíduo, permitiu a emergência do sujeito num certo modo de pensar, que favoreceu o florescimento da ciência e uma série de coisas. Claro que estou simplificando, quer dizer, você dizer que a ciência está ligada só ao livro, eu não iria tão longe, mas que foi um elemento muito importante, acho que não resta dúvida. O próprio Galileu sintetizou isso dizendo assim que a natureza era um livro
escrito em linguagem matemática. Acho que quando disse isso, ele sintetizou muito bem alguns dos elementos que estavam envolvidos nisso daí. Mas aí a gente chega nessa... Acho que a nossa diferença fundamental em relação a esse indivíduo que estava na cultura, na época em que o livro floresceu, e outras tecnologias que apareceram aí, até a televisão também, que causou muito furor, se era boa, se não era, tal. A grande diferença é que nós hoje... Embora. Oi? Já está indo embora. Já está indo embora, exatamente. A grande diferença que nós temos é que nós temos elementos para entender que a dimensão dessa mudança hoje. Nós já vimos o impacto que o livro teve, nós já vimos o impacto que o cinema teve, nós já vimos o impacto que a televisão teve. Então, nós estamos em posição de olhar assim e falar, bom, em vez de a gente simplesmente ser levado pela transformação tecnológica, nós temos elementos para tentar ao menos entendê-la, para que a gente possa, então, definir que mundo nós queremos. Porque o que eu digo, assim, um pouco provocativamente, um pouco também politicamente até, para os alunos é que nos laboratórios das grandes corporações produtoras de tecnologia, eles sabem que mundo eles querem daqui a 20 anos. Eles sabem qual o tipo de aparatos que eles querem estar produzindo, que eles querem estar vendendo, eles estão produzindo para um certo modelo de mundo que eles têm claro. Você vê isso nas propagandas da Motorola, você vai ver no mundo que você já marca o restaurante antes, daí você já vai lá, depois você assiste uma aula holográfica, para um cara um mestre que está lá no outro lugar, mas sabe mexer no barro como ninguém. Eles têm toda uma projeção do que eles acham que o mundo será, e é em função dessa projeção que eles pesquisam e procuram produzir produtos, né? Então, o que nós, cidadãos que estamos vivendo e fazendo essa cultura digital, utilizando esses aparatos, temos que buscar em alguma medida, projetar nossas próprias visões de que mundo nós queremos que esse mundo seja. E hoje nós temos condições de olhar a modernidade e ver que muita coisa interessante foi feita e muita bobagem foi feita também. E temos condições de ver algumas potencialidades estão sendo abertas pela mediação digital, por esse homem acoplado a aparatos, né, como diz o Flusser, aparatos que precisam do homem, o homem que precisa de aparatos, quer dizer, vivem em acoplamento mesmo, simbiose, né, e tentar pelo menos formular algumas paisagens de futuro, vamos dizer assim, para que a gente, na equação aí de peso, a gente de alguma maneira interfira na formação desse futuro e não vá a reboque daquilo que a tecnologia está fazendo, né, simplesmente. Eu acho que isso é o debate, é um dos debates interessantes que tem que ser travados, quer dizer, o que nós queremos guardar e o que nós queremos aproveitar para transformar, o que a tecnologia está fazendo conosco, então, o que nós temos que prestar um pouco mais de atenção, né? Por exemplo, se fala desse homem com os aparatos, como diz o Nicoleles, com chips na cabeça, com uma super memória, uma super competência, um treco lá dentro da cabeça dele que ajuda ele a pensar. Agora, a gente sabe que o pensamento computacional é um pensamento algorítmico. Será que o nosso pensamento se resume ao algoritmo? Né? Então, em que medida estarmos acoplados a tantos dispositivos que, no fundo, operam como máquinas de Turing, sequestra as possibilidades do nosso pensamento? Né? Isso é uma pergunta que eu me faço frequentemente, quando eu penso se vale a pena, por exemplo, ensinar programação para crianças. Por quê? Só para concluir, porque eu estou vendo que você tem coisas a contar também. Porque no século XIX, ser cidadão era saber ler e escrever. E me parece a universalização da alfabetização. Exato. E me parece que, em alguma medida, ser cidadão na era da cultura digital é saber programar, em alguma medida. Não ser um mero usuário apertador de botões, mas saber mexer com essas ferramentas que estão cada vez mais poderosas, interessantes e acessíveis. Softwares livres, ambientes de programação gráficos, enfim, que a garotada está mexendo para valer. Tem lab de garagem, tem comunidade de Pure Data, tem placas Arduino, tem coisas incríveis, Raspberry Pi, são pequenos. Você pode produzir um computador na sua casa e manipular portas, interações, etc. Tem milhares de coisas acontecendo interessantes aí. Olha que interessante, outro dia eu estava justamente no evento lá, o RIA, Reflexões, Inovações e Ações, né? E estava
um dia que eu te contei o Pierre Levy, no dia seguinte, e eu também estava lá de insider com a internet, era o Nicoleles, né? E eu acabei puxando a pergunta, não, ele puxou o Turing, e ele puxou o Turing para responder aquela pergunta assim, mas afinal, né, se a gente continuar sofisticando, eu não vou poder fazer um download do meu ser, né? Porque só para o telespectador saber, o Nicoleles, Miguel Nicoleles, aí o neurocientista brasileiro, o barato dele é que no dia, sei lá, 5 de junho, o dia que for a abertura da Copa do Mundo 2014, um paraplégico vai levantar da sua cadeira, vai entrar no Maracanã, Taquairão, aí, Taqueirão, onde for, e vai chutar a bola, né, dar um pontapé inicial, como dizia o Nicoleles, depois que eles resolveram a parte tecnológica, tem que conversar com a FIFA, mas a FIFA vai acabar topando. Claro. Vai dar um pontapé inicial como? Né? O cérebro dele está ligado num computadorzinho, esse computadorzinho está ligado num exocorpo, já não chama mais de robótica, né? Exocorpo, uma parte do corpo que você acopla no teu corpo, e ele vai sair andando e vai chutar a bola, né? Ele chora cada vez que ele conta essa história ao vivo, né? Daí a gente foi indo debate e tal, e acabou nessa história de que dá para fazer o download, não dá para fazer o download do ser, né? E ele acabou citando o Turing, né? Eu complementei com o Gödel, né? Cada um tem, é o mesmo problema, é o mesmo problema, é a mesma incompletude ou, né, limitação, indemonstrabilidade e tal do ser humano. São coisas da lógica que já limitam a parte algorítmica que você falou. Só que a parte algorítmica, como você falou, e o Nicoleles também concorda, não é, ou o Mário Chamber diria, não é nem o pó do nosso pensamento, né? Nem do cérebro. O algoritmo está ligado a, segundo o Mário Chamber, assim, aquelas coisas mais, o mamífero mais tardio, que é tudo ligações elétricas. Também nem são. Hoje em dia já até são os químicas muito complexas. A química é muito complexa, mas mesmo a química também. Mas mesmo a química dos neurônios já tem uns gluons ali em volta que no começo eu achava que era só que nem uma tintinha de ouro que você dá para fazer contato, e já descobriu que não, que parte da memória está no ouro, está no melhor contato. Bom, enfim, mas vamos voltar à tua questão. A questão interessante que você levantou, duas, né? Tem a das crianças e tem o que você estava falando antes. Vamos puxar o de antes primeiro, né? Então, o que você falou, quer dizer, se a gente pensar na extensão iPhone, a smartphone, a extensão aparato, né? Nesse funcionamento eletrônico que ele tem, o que eu queria te perguntar é o seguinte, é uma coisa que eu vi numa pesquisa, não lembro agora o nome do instituto aqui em São Paulo, de educação digital, esse pessoal que está aplicando e debatendo, né? Mas bem voltado à escola, nada no mundo acadêmico, mas no mundo pedagógico aplicado ao ensino propriamente dito no dia a dia. E eles fizeram uma pesquisa que é interessante assim, eles perguntaram para o pai o que é internet, né? Papai e mamãe. E os papai e mamãe respondem aquilo que todo mundo pensa que é a internet, é uma rede de computadores, né? E as crianças, nativos digitais, filhos desses papais e mamães, responderam que é uma rede de gente. Então, só que eu queria te perturbar é assim, quer dizer, se a gente pensar essa extensão, né, com esse equipamento todo, e se preocupar o que ela é em relação ao resto do meu corpo, eu concordo contigo, a gente pode achar que ela é, apesar da grande memória que tem no bichinho e na capacidade de processar e enfiar os aplicativos aqui dentro, tudo, eu concordo contigo, pensando talvez até na química daqui, ela é muito limitada, né? Porém, isso que eu te falo, na medida que eu posso estar transmitindo uma palestra e ter você, Sérgio, que me segue, a Cláudia Costin lá no Rio, um monte de gente lá em Brasília, em Porto Alegre, acompanhando a palestra Já me aconteceu, Sérgio, só para você ter uma ideia, fenômenos paranormais, que não tem nada de paranormalidade. Eu estou transmitindo uma palestra do Milton Ratum, um escritor, um bate-papo dele com outros escritores na Flip e tal. E acontece o seguinte, as pessoas que estão seguindo são mega escritores espalhados pelo Brasil, né? De repente, eles pegam uma frase dele,
dão uma interpretação e um complemento. E ele não está acompanhando. O Milton Ratum, por exemplo, nem tem celular, ele nem gosta de celular. Ele está lá só fazendo a fala dele. Mas eu estou tweetando. De repente, ele fala uma frase que há 5 minutos atrás, o Sérgio, a Cláudia, entendeu? Já escreveu a partir do que ele falou antes. Quer dizer, é uma inteligência tão forte, com tanta gente legal conectada. Então, isso que eu quero dizer para você. Para mim, é mais interessante imaginar que eu posso estar conectando a tua inteligência com a da Cláudia, com um professor lá em Paris, com um português, onde eu estava num bate-papo, tinha um português o tempo todo comentando o que eu estava falando lá no TV Clique, lá, Clique TV. Né? Então, é isso que eu te falo. Quer dizer, para mim o que é interessante, num aspecto, é que a tecnologia permite a gente agir mentalmente, como a gente tenta fazer nas rezas, quando a gente quer juntar os espíritos para que algo aconteça, venha a chuva, ou venha a paz, né? Ou um grande mestre não morra. Então a gente diz, vamos todo mundo junto pensar forte agora para o cara não morrer. Né? Aqui a gente não vai pensar forte no sentido da oração, a gente vai pensar forte no sentido de elaborar ideias, não é? Então, tá perfeito, não tenho nada a questionar contra esse lado. Esse é o lado belo, né? Esse é o lado que quando você ouve o Manuel Castells falar, ele vai te dizer assim, as redes digitais estão transformando o planeta e criando formas de mobilização coletivas totalmente permitindo emergência de novas formas de utopia. Tudo isso eu acho que é incontestável, porém, também elas estão criando um outro lado, que é você vê os hospitais hoje criarem departamentos de gente viciada em internet, gente viciada em jogos, gente vivendo essa transformação de uma maneira um pouco patológica, né? Você vê, ao mesmo tempo, numa ponta emergir gente como esse laboratório de garagem que eu citei, que eu acho muito interessante, e outras coisas assim, similares, que mostram a capacidade de manipulação do real que a acessibilidade tecnológica está criando, quer dizer, o espaço enorme para inovação, para a criação de coisas novas, o poder incrível dessa tecnologia tão acessível hoje. E, por outro lado, você ouve falar que a criança que vai para a escola hoje é extremamente passiva, ela não quer fazer trabalho, ela não quer ler, ela quer copiar tudo da internet, né? Então, são pontas de um mesmo fenômeno, quer dizer, é o que eu chamo de omnimanipulabilidade do real. Essa omnimanipulabilidade que a tecnologia digital abriu, pela sua potência, numa ponta ela é uma atividade extremamente transformadora e na outra ela é uma passividade preocupante, né? Porque tudo é uma geração que se acostuma a apertar botão e ver tudo acontecer, né? Então, por exemplo, se reclama muito que os engenheiros não querem mais ser engenheiro de obra, só querem ser engenheiro de AutoCAD. Claro, porque manipular o modelo é muito mais fácil do que mexer no real. Você, como cientista, historiador da ciência, sabe muito bem disso, né? Então eu vou sintetizar a questão e vou deixar aqui para os nossos espectadores pensarem em casa essa pergunta. O que a gente sabe, o McLuhan diz o seguinte: o meio é a mensagem, quer dizer, o meio configura as nossas formas de convivência, as formas de organização do pensamento, de formalização da nossa experiência, as formas de comunicação, e isso é determinado pela estrutura do meio. Então, a gente, na verdade, já deveria saber isso desde o século XIX, porque já se dizia isso sobre a linguagem, desde o Nietzsche, pelo menos. Se sabe que a linguagem determina as formas do pensamento, ou pelo menos se conta com essa possibilidade, né? Então, que a tecnologia de mediação incida nesse território, isso é uma conclusão que me parece inescapável. E aí você olha a fotografia e o cinema e fala assim, puxa, que interessante, né? A fotografia e o cinema criaram uma experiência que é a experiência do sujeito. Ele pega o objeto, foca, enquadra, separa, né? E se apodera daquele objeto sem se confundir com ele, né? Então, você pode dizer que a fotografia e o cinema engendram uma experiência que é refém da matriz de conhecimento de onde elas emergiram. Então, você pode colocar essa pergunta em relação aos computadores e dizer assim, que tipo de experiência os computadores estão engendrando que está ligada à matriz de conhecimento de onde ele emerge, que é um momento em que a ciência tentou criar, por meio da metáfora da informação, uma maneira de escapar dos limites da ciência clássica e permitir um novo paradigma, né, a partir da cibernética para frente.
E aí você vai ver que, curiosamente, o que o computador está fazendo é destruir a herança do mundo clássico. Muito bom. Genial. Vamos continuar. Eu queria agradecer a reflexão. Tenho certeza que vai provocar muitos comentários, agites aí. E além de ir ao ar na TV PUC, não, a gente vai disponibilizar e com certeza o nosso bate-papo vai ajudar, né, a lançar algumas estrelas novas aí no presente, que como lá no passado, né, com as estrelas novas, o mundo acabou se modificando e encontrando caminhos que nos levaram até onde a gente chegou, onde estamos. Muito bem. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.